Fala, gente boa! Tudo bem com vocês? Mais uma questãozinha aí resolvida na tela para vocês aí da prova do Enem 2022, questão 155. Acompanha comigo aí. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda que tem a forma de L, destacada aqui, ó. A figura apresenta a planta baixa desenhada dessa empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Uma questão clássica da prova do Enem, questão de escala, tá? Então, bom, antes, né, vamos já destacar aqui o comando da questão. Ó, o que que ele quer? Ele quer a medida real da área em metro quadrado. Bom, algumas observações aqui. Primeiro, tá? Ele quer a medida real da área e não das dimensões da varanda. Então, exige aqui o aluno lembrar, né, a relação entre áreas, né, de figuras semelhantes. Né? Como a gente está fazendo a planta baixa de uma casa, né, é, esse formato em L no desenho, ele é proporcional ao formato em L lá nas dimensões reais. Então, as imagens são semelhantes. E quando a gente divide áreas de figuras semelhantes, né, ou seja, a área do desenho pela área real, né, a razão entre áreas de figuras semelhantes é igual a qualquer razão de duas medidas lineares ao quadrado. Em particular, a escala é uma razão entre medidas lineares. Então, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é equivalente a fazer a escala ao quadrado. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que essas dimensões que ele deu aqui, ó, elas estão em centímetros. E ele quer essa área real em metro quadrado, tá? Bom, aí vocês têm algumas opções, né? Na verdade, duas opções eu vou dar aqui, né? Ou vocês peguem as dimensões que estão em centímetros e convertam tudo para metro, e aí vocês já vão ter a resposta lá no final, né, da área em metro quadrado. Ou a gente faz ao contrário, deixa as dimensões em centímetros, né, e converte para metro no final. Eu vou converter no final. Por quê? Porque para sair de centímetro para metro, eu vou ter que dividir por 100. Eu vou trabalhar com números com vírgula. Talvez inicialmente não seria interessante agora, nesse início, né, trabalhar com números com muitas casas após a vírgula. De repente, vocês poderiam se perder um pouco, tá? Então, eu vou deixar para converter no final. E a outra observação importante é lembrar o conceito de escala, né? Qual é a definição de escala? Escala é uma razão entre a medida do desenho pela medida real, necessariamente nessa ordem. Por isso que quando eu já estipulei aqui, né, a razão entre áreas de figuras semelhantes, ó, eu coloquei AD, área do desenho, pela área real, porque eu vou trabalhar com essa razão com a escala ao quadrado. E como a escala é desenho pelo real, eu preciso manter essa proporcionalidade, não posso inverter, tá? Bom, agora vamos ao cálculo da área da varanda. Perceba que a varanda é em formato de L, né? Então, o L não é nenhuma figura plana conhecida. Então, eu posso dividir essa figura, né? Eu vou fazer em dois retângulos, tá? Eu posso dividir assim, horizontalmente, ou eu dividir assim, né? Verticalmente. Eu vou dividir assim, ó, porque 5 vezes 16 dá um número inteiro. Tá bem? Acho que fica mais fácil de fazer. Então, a área da varanda vai ser essa área 1 aqui, ó, que é a área de um retângulo, que é só fazer 16 vezes 5, tá? 5 vezes 6, 30, vai dar 80 centímetros quadrados. E agora aqui eu vou calcular a área 2, tá? Ó, a área 2, que vai ser quanto agora? Cuidado, agora não é 18,4, né? Eu tenho que tirar, ó, 5 centímetros que eu já calculei aqui. Esta altura desse retângulo aqui é 18,4 menos 5, tá? Ou seja, é 13,4 vezes 4. Então, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 13,4 vezes 4 vai dar 16, vai 1, 12, 13, vai 1 de novo, 4 mais 1, 5, baixa vírgula, 53,6. 53,6 centímetros quadrados. Qual é a área da varanda, então? A área da varanda, que seria a área do desenho, já vou botar assim, ó, AD, né?
porque isso aqui são as medidas na planta, tá? Vamos botar assim, vou melhorar aqui, ó. Área do desenho, que seria a área da varanda, é a soma da área 1 com a área 2, tá? Então, eu tenho que fazer 53,6 mais 80, tá? 80,0 aqui, ó, 6, baixa vírgula, 3, 8, 5, 13. Isso aqui dá 133,6 centímetros quadrados. Perfeito? Bom, vamos lá então. Voltando lá, a área do desenho, 133,6 dividido pela área real, que é o que eu quero. Isso aqui é a escala, que é 1 para 50, 1 sobre 50 avos ao quadrado. Tá? Bom, 133,6 sobre a área real vai ser igual a 1, uma fração ao quadrado eleva o de cima e o de baixo, né? 1 ao quadrado é 1. E 50 ao quadrado, quando tu vai elevar um número que termina em zeros ao quadrado, tem um macetezinho muito rápido, não precisa ficar fazendo, né, 50 vezes 50, né? É só fazer o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E aí os zeros, tu dobra, né? Como eu tenho um zero apenas, né, depois do 5, né, tu dobra a quantidade de zeros. 2 zeros, pronto, 2.500. Agora, uma proporçãozinha, ó, só multiplicar cruzado. Então, a área do real vezes 1, né, área real, vai ser igual a 133,6 vezes 2.500. Ah, professor, vai ficar muito alta essa conta. Relaxa, tranquilo, né? Vem aqui comigo, ó. Área real vai ser igual a... Vou fazer uma outra cor aqui. Concorda comigo que 2.500, né? Tá terminando em 2 zeros, certo? É a mesma coisa que eu fazer 25 vezes 100. Sim ou não? E quando a gente multiplica um número por 100, principalmente quando a gente pega um número que tem vírgula, né? No caso, 133,6. Quando eu multiplicar esse número com vírgula por 100, multiplicações de potências de base 10, né? Multiplicar por 10, 100, 1000, o que que acontece com a vírgula? Ela vai se deslocar para a direita. Quantas casas ela vai movimentar para a direita? Quantos zeros tiver. Perceba que eu tenho 2 zeros aqui. Então, eu vou jogar essa vírgula 2 casas para a direita. Então, a área real vai ficar, ó, 133, o 6, né? Já andou uma casa, ó. Mais uma casa, acrescenta um zero. Pronto. E 133,6 vezes 100 dá 13.360. Vezes o 25. Né? Porque agora não é mais 2.500, né? O 100 do 25 eu já multipliquei por 133,6. Agora a minha conta resta, né? Vou levantar aqui um pouquinho, ó. Fazer 13.360 vezes 25. E não esqueçam que essa conta que eu vou fazer, isso aqui vai estar em centímetros quadrados. Depois eu tenho que passar para metro, tá? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, vão 3, 3 vezes 5 é 15, mais 3 aqui vai dar 18, vai 1, 15 de novo, mais 1, 16, vai 1, 5 mais 1, 6. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, vai 1 aqui em cima, 2 vezes 3, 6 mais 1 vai dar 7, 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1 é 2. Somando isso, galera, nós vamos ter 0, 0, 10, vai 1, 13, 14, vai 1, 12, 13, vai 1, 3. E a vírgula? Não tem vírgula, é um número inteiro, tá? Então, a área real vai dar 334 mil, o quê? Centímetros quadrados. Mas a pergunta, não esqueçam aqui, ó, é em metro quadrado. Mas olha as alternativas. 33,40, 66,80, 89,24, 133,60, 534,40. Qual das 5 alternativas envolve esses números aqui? Ó? Esses números que eu encontrei. Só está em unidade diferente. Obviamente, eu tenho que jogar com essa vírgula. 3340. A única alternativa que tem 3340 ó, é a letra A. Só pode ser a alternativa A. Então, caso tu não soubesses, né, converter de centímetro quadrado para metro quadrado, tu já chegaria, né, por dedução pelos números, né, na letra A. Eles poderiam botar lá um 333,40, né, e um 33,40, que é para ver se o aluno, daqui a pouco, ele erra para a posição de um dígito na vírgula. Mas nem isso eles fizeram, tá? Bom, mas aí como é que eu saio de centímetro quadrado para metro quadrado? Aí tem que lembrar aquela tabelinha, né?
clássica, né? Eu vou desenhar só uma parte dela aqui, ó. Vou levantar mais um pouquinho para cima. Só a parte que me interessa, né? Do metro até chegar em centímetro. Então, é metro, decímetro, centímetro. Ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Pronto. São essas três que eu preciso. Metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Como é conversão de área, né? Essa tabela, cada unidade vai ser dividida em duas, né? Duas coluninhas aí. Lembrando aí, né, que no número, né, que eu tenho da área real, 334.000 centímetros quadrados, como não aparece a vírgula, não esquece, ela está lá no final, ó. E esse dígito que está à esquerda da vírgula, ele tem que ser posicionado na tabela na coluna da direita da unidade dada. Então, eu tenho aqui esta medida em centímetro quadrado. Então, na coluna da direita do centímetro quadrado, eu vou colocar esse zero aqui, ó. Zero. E aí, depois é só colocar um dígito por coluna, ó. Zero, depois do 4, depois do 3 e depois do 3. Né? Então, ó, a vírgula originalmente ela está aqui. Como é que eu leio esse número? 334.000 centímetros quadrados. Eu quero converter para metro quadrado. Significa o quê? Que tu vais mexer com a vírgula. Depois que tu posiciona corretamente na tabela, é só mover a vírgula para a unidade desejada. Ou seja, tu vai tirar a vírgula do centímetro quadrado e vai se colocar lá no metro quadrado, sempre na coluna da direita. Por isso, 33,40. Quantidade zero, se coloca ao final, não vai mudar na leitura do teu número, tá bem? Resposta da letra A. Até a próxima questão.